Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos concluir a série de análises que estamos fazendo aqui no canal sobre os filmes do Resident Evil. É uma abordagem feita unicamente nos filmes que começaram em 2002 e concluíram em 2016, ou seja, um arco de 14 anos em que tivemos 6 filmes. E hoje a nossa análise, você pode conferir no canal, na playlist, as outras 5 análises. Hoje vamos analisar o sexto filme da série, que é o capítulo final. O nome é bem sugestivo para fazer um fechamento dessa série. A princípio, então, podemos dizer que a série Resident Evil ela pode ser bem dividida em termos de roteiro e da parte gráfica como filme de ação. É essencialmente um filme de ação. É o filme de luta, é o filme de tiroteio, é o filme da tecnologia biológica voltada para a questão do vírus, do antivírus e dos zumbis. É um filme essencialmente do gênero zumbi. E ao longo de toda a série, e não é diferente nesse filme, a parte de ação, a parte gráfica é muito interessante. Então é um bom filme de ação. Ele é aquele filme que, se você quer passar 1 hora e meia, 2 horas vendo cenas espetaculares, e muitos desses filmes exageraram nas cenas de luta, nas cenas de ação, ficou um negócio meio exagerado, porque é a cara de muitos filmes ou desse gênero de ação, principalmente do cinema norte-americano. Então ele segue essa linha, e como filme de ação é, é muito bom, é bem bacana, e esse sexto filme ele mantém isso. E até em certo sentido ele amplia isso. Você tem aqui tecnologias por exemplo, voltadas para os zumbis, em que conseguem multiplicar a quantidade de zumbis enormemente, né? O que não se via tanto nos últimos filmes, não no nível que se viu aqui. As próprias cenas de ação, de luta, a computação gráfica, os monstros, né, colocados, são também bem amplificados. É um filme de 2016 e ele aproveita, então, toda uma tecnologia. É uma série que se mantém ao longo de todos esses 14 anos com a mesma produtora, o mesmo diretor, escritor, que é o Anderson, né? O Paul W. S. Anderson, e a Constantine Filmes, as subsidiárias da Sony, né? Quer dizer, ele mantém esse padrão e isso fez uma diferença grande. Então é um bom filme de ação, como todos os demais. Acredito até que esse bem melhor do que os demais. Acredito que o melhor desses 6 filmes realmente é o primeiro. O primeiro eu acho uma obra-prima. Depois vai caindo o nível de qualidade. E esse nível de qualidade é onde vamos aqui para o segundo ponto aqui da nossa análise, a questão do roteiro. O que se nota é que o roteiro do primeiro filme era muito bom. Ele falava sobre infecção biológica, transformava o lance dos zumbis de algo sobrenatural, que era a cara dos zumbis dos anos 70, 80 e até 90. Ele já aproveita um pouco o que trouxe ali as novas mudanças em torno desse gênero ali do George Romero e falava também sobre o problema das grandes corporações no mundo, né? Ali em 2002, quando foi feito o Hóspede Maldito, isso já era um problema que despontava, né? As grandes corporações e as formas como elas controlam a vida das pessoas. Bom, o roteiro do primeiro filme foi muito bom, mas a partir do segundo filme em diante, o roteiro foi caindo. Esse roteiro do sexto filme, que é o capítulo final, particularmente, eu não gosto. Eu acho que ele cai na mesma mesmice, na mesma simplicidade de todos os outros roteiros. Não é um filme que, se você procura um grande roteiro, uma grande história, bem elaborada, não está aqui. Embora tenha algumas melhorias que estão aí nas viradas de arco, né? E aí arco de todos os filmes. Mas o roteiro também não é bom. Inclusive, a forma como eles encontram a solução, eu acho bastante simplória.
É mais ou menos, eu fico imaginando assim, os caras chegaram ali em 2012, quando fizeram o último filme lá, o Retribuição, e aí pensaram assim, como é que a gente termina esses filmes? E aí alguém tirou da gaveta ali uma ideia meio mirabolante. Quer dizer, o que é explicado é que lá no primeiro filme, onde tinha lá a colmeia, em Raccoon City, havia um antivírus, que era o antivírus total, digamos assim, não o antivírus parcial como já tinha, mas o antivírus total, e que a partir desse antivírus ele se espalharia pelo ar e mataria todos aqueles que estivessem infectados pelo vírus T, o T-Virus, né? E aí, a função da Alice, personagem da Mila Jovovich, que se manteve como grande protagonista ao longo de todos esses 14 anos, é voltar para a colmeia e recuperar esse antivírus, esse antivírus final, jogar no ar tal, e aí acabou tudo, né? Endgame, né? Fim do jogo, tal, acabou tudo. Bom, eu acho isso tirar o coelho da cartola, né? Acho simplório e tal, mas tinha que terminar, né? E aí encontrar essa forma de terminar. Com relação ao filme e a parte de roteiro não é muito boa, mas tem alguns pontos interessantes. Esses pontos interessantes estão justamente em grandes reviravoltas. Então, por exemplo, a primeira reviravolta é aquela que todos nós já prevíamos, né? No Retribuição, no final do Retribuição, aquela união inusitada, aquele Wesker bonzinho, tal, se aliando ali a, a Claire Redfield, a Jill Valentine, e com a Alice, né, a Mila Jovovich, uma aliança inusitada, não deu em nada, né? É falado logo no início do filme que ele traiu a Alice e ela voltou a ficar sozinha. Alguns personagens somem do, do enredo, da narrativa. Isso foi muito comum ao longo de todos esses 6 filmes. Então, por exemplo, no último filme, a Jill Valentine, o Leon estão lá na turma, né? E nesse filme ele simplesmente desaparece, não é feita nenhuma menção. O próprio Chris Redfield, ele não é feita nenhuma menção a ele, ele aparece somente no Afterlife, que é o quarto filme, depois disso some. Eles voltam aqui com a personagem da Ellie Larter, acho que é esse o nome dela, né? Que é a Claire Redfield. Ela volta aqui e tal, e aí faz uma parceria aí novamente. Mas, por exemplo, a Jill Valentine sumiu de novo. Enfim, é uma característica. Se manteve ao longo desses filmes, eles somem com os personagens, não fazem nenhuma menção, e isso acaba prejudicando a narrativa. Então a Alice, ela volta, e agora ela tem uma parceria novamente inusitada com a própria Rainha Vermelha. Né? E a Rainha Vermelha, ela explica lá que ela não está propriamente traindo a Umbrella, mas está justamente seguindo os protocolos lógicos aos quais ela deve atender. E um deles é preservar a vida humana. E ela explica para Alice que a humanidade tem 48 horas, que dentro de 48 horas, ela fala lá que existem menos de 5.000 pessoas vivas e que dentro de 48 horas todas morrerão. Então, ela, por conta disso, ela tem que atender a um novo protocolo, se aliar a Alice e ajudá-la na volta a Raccoon City. E esse é um ponto interessante. Apesar de não ser uma boa narrativa, mas ele tem um ponto interessante, que é a volta. Toda grande história, toda grande trajetória épica, ela tem uma saída de um local e ela tem uma volta a um local. Isso serve justamente para você perceber na trajetória o quanto o personagem mudou. Então, quem é o personagem aqui? É a Alice, basicamente, que é o personagem da Mila Jovovich. E aí você consegue avaliar ela do primeiro filme ao último filme e no mesmo local, que é a colmeia, lá embaixo de Raccoon City. E então você avalia esse percurso. Então ela volta lá e aí ela se defronta novamente com o Dr. Isaacs, que nós achávamos que havia morrido anteriormente, né? Se não me engano, no filme 3, que foi o Extinção. Mas dá a entender que era um clone, e que esse que se apresenta é que é o
original. E aí o cara formou uma espécie de religião, uma seita fanática, e aqui os símbolos utilizados são símbolos cristãos. Claramente se vê a cruz, né? Se vê a cruz. Ele até fala que, junto com os outros lá, os asseclas, né, tal, os fanáticos, que a hélice, ela é uma descrente, por isso ele joga ela fora do caminhão tal, e aí tem uma multidão de zumbis que meio que acompanham ele, né? Interessante, acompanham para devorá-los, né? Mas estão meio que acompanhando, é como se ele agregasse essa parte da infecção, né? Os zumbis. E aí ele utiliza, no filme, há certas visões religiosas muito claras, uma delas é o Apocalipse, que é algo que se mantém. O segundo filme, aliás, chama Apocalipse, né? São as referências bíblicas que aparecem, né? A referência maior desse filme são duas. A primeira, por parte do Isaacs, é a referência a Noé. Então, é explicado que, e aí vamos já falar sobre isso, a questão, assim como houve uma inundação, haveria também de novo uma limpeza na Terra para que a Umbrella emergisse como a grande propagadora da humanidade e da vida. Né? Então tem essa referência bíblica. O Isaacs pega inclusive uma adaga que tem um versículo bíblico lá de uma das epístolas de São Paulo, em que diz a vingança pertence a Deus. Né? Então é como se ele se autodivinizasse, o Isaacs. Né? Por outro lado, uma outra referência bíblica que a gente tem, que é um tema clássico que perpassa vários filmes, a referência fundamental é bíblica, que é a questão do sacrifício. Aquele que se sacrifica pela humanidade. Né? Aqui é representado pela Hélice, ela vai ter todo um contexto em que ela vai se sacrificar pela humanidade. Isso reaparece em vários outros filmes, lembro, por exemplo, do final de Matrix, a mesma coisa. Né? Sempre essa figura do The Chosen One, né? O escolhido que se sacrifica. É uma referência muito clara ao cristianismo. Bem, então dito isso, ela volta para Raccoon City e a cidade está infestada, tem alguns sobreviventes, dentre eles a Claire, ela se junta a esses sobreviventes e partem então para a colmeia. Chegando lá na colmeia é interessante porque a gente relembra muitos desses aspectos que tinham na colmeia, principalmente, o principal obviamente é aquele túnel onde tem aqueles raios que cortam as pessoas. Tem uma cena muito interessante que é a luta dela com o Isaacs em meio àqueles feixes, né? E a forma como tudo é resolvido. As grandes reviravoltas que ocorrem no filme é que a gente fica sabendo, na verdade, que a Alice é um clone. A Alice é um clone. Então, essa é a grande reviravolta. E aí é explicado e faz um fechamento interessante com o primeiro filme. Lá no primeiro filme, a gente lembra que ela acorda com amnésia. Essa amnésia permanece. E aqui é explicado que permanece porque, na verdade, não tinha nada antes. Ela é um clone da filha do fundador da Umbrella, que era um sujeito, cientista, que tinha essa filha e que a garota tinha progéria, que é uma doença de envelhecimento. Está explicado lá que com 25 anos ela pareceria uma mulher de 90 anos. Né? E aí o cara faz toda a pesquisa tal, consegue descobrir o vírus T e a princípio regenera a filha dele, mas depois dá os efeitos colaterais. E aí é onde vem todo o filme. E é explicado também que aquele vazamento do vírus ele não foi um ato criminoso de alguém que queria vender o vírus para outros países ou para grupos criminosos, como aparenta ser no filme 1. Na verdade, foi uma própria arquitetura da alta cúpula da Umbrella, porque eles queriam exterminar a raça humana. Queriam, lá explicado, usam a figura de Noé e do dilúvio, de Gênesis, queriam fazer uma nova limpeza étnica, essa expressão mais ou menos que eles utilizam, para que acabassem com a humanidade, com todos os problemas, superpopulação, fome, aquecimento global, derretimento de geleiras, tá? Eles iriam acabar com a população para que a Umbrella e a sua alta cúpula emergisse como as novas figuras aí, como uma espécie de, entre aspas, um Noé, né? E
uma nova família tal, para poder novamente repovoar a Terra. É explicado, inclusive, que a alta cúpula da Umbrella ela está congelada, aparecem lá as máquinas de criogenia, eles estão congelados à espera de voltarem à vida. E aí, no final, a gente tem uma parceria inusitada dentro de todo aquele contexto. O Wesker finalmente é derrotado e a gente tem uma parceria inusitada. Primeiro, da Rainha Vermelha, que a gente fica sabendo que é uma projeção dessa filha desse primeiro cientista. Então ela é, em certo sentido, a Alice também, né? A própria filha do cientista lá aparece já com aparência bem idosa, é a Mila Jovovich, caracterizada bem idosa, porque é portadora dessa doença da progéria. Ela é uma acionista principal da Umbrella. É explicado que o Isaacs, e aí o Isaacs aparece, o original mesmo, estava congelado, e ele tem certos, entre aspas, superpoderes, né? E é um antagonista fortíssimo, ele quase derrota a Alice, mas aparece lá a filha do primeiro cientista lá, que o Isaacs matou, e ela tem 50%, ela é acionista da Umbrella, ela tem metade das ações da Umbrella. Então junta a Rainha Vermelha, ela, que é a Mila Jovovich caracterizada, e a própria Mila Jovovich na figura da Alice, as três, né, em certo sentido, são a mesma pessoa, e aí há o grande sacrifício. A Alice consegue, à custa de muitas dificuldades, obstáculos vencidos, tomar o antivírus, levar para fora lá da colmeia e soltar esse antivírus. O antivírus se espalha pela região, ele mata automaticamente os infectados. Achávamos que ela iria morrer porque ela tinha o vírus T, mas na verdade foi um plano tanto da Alice mais velha, entre aspas, né, quanto da Rainha Vermelha para testá-la. Na verdade, ela fica livre, com o organismo limpo do vírus. E aí, ao final, ela parte ali ainda enfrentando zumbis, porque, como ela explica, o vírus vai demorar, aliás, o antivírus vai demorar ainda alguns anos para se espalhar pelo ar totalmente pelo planeta e matar, erradicar. Mas a princípio tem-se aí um happy end, um final feliz, né? Uma perspectiva de que aquele vírus ele espalha e realmente ele mata rapidamente os zumbis. Bom, essas foram as nossas análises sobre os 6 filmes. No canal temos análise aqui sobre todos os 6 filmes. Se você gostou desse aqui em específico, dessa análise, se ainda não viu, se deu alguma dica importante, eu peço que você deixe um like, faça um compartilhamento, um comentário e muito obrigado por ter acompanhado.